ou da apuração de culpados. As indenizações são pagas individualmente, não importando quantas vítimas estejam envolvidas no mesmo acidente. O que o seguro cobre? Morte. A indenização é recebida por um ou mais beneficiários, dependendo da quantidade de familiares qualificados para o recebimento. Invalidez. Total, parcial ou permanente. A indenização é recebida pela vítima. DANS. Despesas de assistência médica e suplementares. A indenização é recebida por quem efetuou as despesas, seja a própria vítima, outra pessoa ou empresa. Valores das indenizações. Morte, R$ 13.500. Invalidez, até R$ 13.500. DANS, até R$ 2.700. O DPVAT não cobre acidentes causados por veículos que não sejam automotores de via terrestre. Exemplo, aeronaves, trem e metrô. Dano material ou moral, pois existem seguros específicos. Veículos estrangeiros em circulação pelo país. Atos ilícitos, exemplo, em caso de acidente envolvendo roubo, todas as vítimas do acidente, exceto o ladrão do carro, terão direito à indenização. Vigência do DPVAT. A vigência do seguro obrigatório DPVAT é anual e coincide com o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A vigência desse seguro não está vinculada à data do seu pagamento. Pagamento do seguro DPVAT. O seguro obrigatório é parte integrante do processo de licenciamento de veículos, qualquer que seja sua categoria, e todo proprietário de veículo automotor de via terrestre, seja pessoa física ou jurídica, deve pagar. O valor do pagamento do seguro obrigatório DPVAT varia conforme a categoria do veículo, que é atribuída pelo DETRAN. A época de pagamento é estabelecida anualmente pelos DETRANs de cada estado e do Distrito Federal. O pagamento do seguro é feito diretamente nos bancos credenciados. É possível efetuar o pagamento fora do calendário anual do DETRAN, nos casos de regularização do pagamento em atraso ou compra do veículo 0 km. Não há multas e nem encargos previstos em caso de atraso no pagamento, mas há algumas implicações. O veículo não é considerado devidamente licenciado. O proprietário não tem direito à indenização em caso de acidente. O proprietário é obrigado a ressarcir as indenizações pagas às vítimas de acidentes causados por seu veículo. Isenção do pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Ao instituir o seguro DPVAT como obrigatório, a Lei 6.194/74 estabeleceu que todos os proprietários de veículos automotores devem pagá-lo sem exceção. Alguns esclarecimentos adicionais. Proprietários de veículos roubados ou que tiverem perda total por motivo de incêndio ou colisão devem solicitar ao DETRAN que efetue a baixa do veículo de seu cadastro ativo. Se não fizerem, continuarão recebendo a cobrança do seguro DPVAT. Veículos e órgãos públicos estão isentos apenas do pagamento do IOF, mas não do valor correspondente ao DPVAT. Reboque e semi-reboque não pagam seguro DPVAT quando não tem motor próprio, ou seja, quando não se tratam de veículos automotores. No caso, o seguro é pago pelo proprietário do veículo tracionador do reboque ou semi-reboque, por tratar-se esse sim de um veículo automotor. Como e onde solicitar a indenização? A própria vítima, nos casos de DANS ou de invalidez permanente, ou o beneficiário legal, no caso de morte. A escolha da seguradora é livre. A lista das seguradoras e dos documentos necessários estão disponíveis no site www.dpvatseguro.com.br. Prazo para recebimento da indenização. O pagamento é efetuado no prazo de 15 dias após a regularização da documentação apresentada à seguradora. O prazo conta a partir da data em que todos os documentos são apresentados. Quem cuida da gestão do seguro obrigatório DPVAT? Em março de 1986, o responsável pela regulamentação do seguro obrigatório de veículos, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, determinou a formação de um convênio de seguradoras para operar o seguro obrigatório DPVAT. As seguradoras elegeram a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, FENASEG, como responsável por este convênio, denominado Convênio DPVAT. Equipamentos obrigatórios. Para veículos automotores, para-choque dianteiro e traseiro, protetores das rodas traseira para lama, espelhos retrovisores interno e externo, limpadores de para-brisa, pala interna de proteção contra o sol, para-sol, para o condutor, faróis de luz branca ou amarela, lanterna, luzes de posição da parte traseira, cor vermelha,
velocímetro buzina dispositivo independente de sinalização luminosa de emergência ou pisca-alerta, extintor de incêndio, silenciador de ruídos, freios de estacionamento e de marcha com comando independente, lanternas de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira na cor branca, indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros, cinto de segurança, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, roda sobressalente, pneu, macaco, chave de roda, chave de fenda e triângulo de segurança, equipamento registrador instantâneo inalterável da velocidade e tempo, tacógrafo, para veículos de carga e veículos de transporte escolar, cinto de segurança para árvore de transmissão dos veículos de transporte coletivo e de carga, catalisador. Para ciclomotores, espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna traseira de cor vermelha, velocímetro, buzina, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, silenciador de ruídos, motonetas, motocicletas, triciclos, lanterna de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros, mais os itens citados anteriormente. Quadriciclos, protetor da roda traseira, paralamas, mais os itens citados anteriormente. Para veículos de propulsão humana, campainha, sinalização noturna lateral nos pedais e espelho retrovisor esquerdo nas bicicletas, freio luz branca ou amarela. Para os veículos de tração animal, freios, luz branca ou amarela na dianteira e vermelha na traseira. O transporte de crianças em veículos. As crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos utilizando equipamentos de retenção. Crianças com até 1 ano de idade deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado bebê conforto ou conversível. Crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado cadeirinha. Crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação. Crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo. No caso da quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, é permitido o transporte da criança de maior estatura no banco dianteiro, desde que utilize o dispositivo de retenção. No caso de veículos que possuem somente banco dianteiro, também é permitido o transporte de crianças de até 10 anos de idade, utilizando sempre o dispositivo de retenção. O uso dos dispositivos de retenção não será exigido para os veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas e o de transporte coletivo, táxi e escolares. Em motocicletas é proibido o transporte de menores de 7 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Sistema Nacional de Trânsito, SNT. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que exerce as atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, engenharia, operação do sistema viário, policiamento e fiscalização, julgamento de infrações, recursos e aplicação de penalidades, tendo como coordenador o Ministério das Cidades e sendo constituído pelos órgãos normativos. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, coordenador do sistema, sendo o órgão máximo normativo e consultivo de trânsito do Brasil, que estabelece as normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com a criação das câmaras temáticas, que se destinarão como órgãos técnicos a efetuar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos a serem decididos pelo CONTRAN. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, atuando na área do respectivo estado. CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, tem as mesmas competências do CETRANS, com atuação apenas no Distrito Federal. Órgãos executivos: DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União. Compete ao DENATRAN expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação,
os certificados de registro e de licenciamento anual mediante delegação dos órgãos do Executivo dos Estados e do Distrito Federal. Na atual estrutura administrativa, o Denatran está vinculado ao Ministério das Cidades. Responsável por manter e controlar Renasce e Renavan. Detran, Departamento de Trânsito, órgão executivo dos Estados e do Distrito Federal que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. Compete-lhe ainda fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir, suspender ou cassar permissões para dirigir e carteira nacional de habilitação, e suspender licenças de aprendizagem de direção veicular, vistoriar, inspecionar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, com a expedição do respectivo certificado sob a delegação do Denatran. Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito, subordinado ao Detran, Prefeitura Municipal. O CONTRAN entende que cada município deve administrar o seu próprio trânsito dentro de seus limites territoriais, podendo ser criados órgãos municipais ou firmar convênios com outros órgãos. Regulamenta a circulação de bicicletas e veículos de tração animal. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, órgão executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre rodovias e estradas federais. DR, Departamento de Estradas de Rodagem, órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais. PRF, Polícia Rodoviária Federal, realiza o patrulhamento ostensivo e a fiscalização nas estradas e rodovias federais. Responsável pelo recolhimento de animais em rodovias. PMRV, Polícia Militar Rodoviária Estadual, tem a mesma competência da Polícia Rodoviária Federal no âmbito das estradas e rodovias estaduais. PM, Polícia Militar do Estado ou do Distrito Federal, executa a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito municipal ou rodoviário, junto com os demais agentes credenciados. JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Compete às JARIs julgar os recursos interpostos pelos infratores, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repetem sistematicamente. Recursos. O recurso será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, que em seguida vai enviar à JARI, que deverá julgá-lo em até 30 dias. O recurso não terá efeito suspensivo. Para recorrer a segunda vez é necessário pagar a multa. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro de 30 dias, a autoridade que impôs a penalidade por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. O recurso contra a autuação poderá ser interposto no prazo legal sem o recolhimento do seu valor. Nas decisões da JARI, cabe recurso a ser interposto no prazo de 30 dias, contado da publicação ou da notificação da decisão.